Durante o julgamento da ação, que analisa se governadores e prefeitos podem restringir direitos fundamentais, especificamente se podem suprimir a liberdade de culto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, ofendeu-se com um advogado que citou Jesus. Fux repreendeu o advogado e adiantou que a decisão do Supremo será uma escolha trágica. Em sua intervenção, o advogado do Partido Trabalhista Brasileiro, Luiz Gustavo Pereira da Cunha, lembrou aos ministros que a liberdade religiosa é uma das liberdades mais elementares do ser humano e é protegida pela Constituição brasileira em seu artigo 5º, inciso 6º. O advogado também disse: não se pode permitir que, em nome de uma grave crise sanitária, se autorize a instalação de um verdadeiro estado de exceção que não respeita a Constituição Federal. O advogado apontou ainda que nem em tempos de guerra fecharam as igrejas. Fechamento de igrejas é ato típico de países totalitários. Ao concluir sua fala, o advogado afirmou que tentar obrigar os cristãos a cultos subterrâneos e clandestinos não terá efeito, pois a casa do Senhor nunca fecha. O advogado fez um apelo dizendo: para aqueles que hoje votarão pelo fechamento da casa do Senhor, cito Lucas 23:34. Então ele ergueu seus olhos para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O ministro Luiz Fux reagiu à citação de Cristo, repreendendo o advogado. Fux apontou que na citação de Cristo, a misericórdia divina é solicitada aos destinatários que se omitem diante dos males, e argumentou que o Supremo Tribunal Federal não se omitiu, mas foi pronto e célere. O ministro disse: essa é uma matéria que nos impõe uma escolha trágica e que nós temos responsabilidade suficiente para enfrentá-la. O ministro acrescentou: com toda a ética e serenidade, eu repugno essa imputação graciosa da lição de Jesus. Assista. Excelentíssimo ministro presidente Luiz Fux, excelentíssimo ministro relator Gilmar Mendes, excelentíssimos ministros e ministras, Procuradora-Geral da República, advogado-geral da União, demais colegas advogados e todos que nos assistem. A presente ação trata da defesa de uma das liberdades mais elementares do ser humano, qual seja a liberdade religiosa, protegida pelo artigo 5º, inciso 6º da Constituição Cidadã. A gravidade da situação pela qual estamos passando exige cuidados não só com a saúde física, mas também com a saúde mental e espiritual. Apesar dessa colenda da Corte ter autorizado na DI 6341 que os governadores e prefeitos adotem providências para o combate à Covid-19, não há impedimento que casos específicos sejam analisados e julgados, como é o caso da abertura ou não dos templos religiosos, em respeito ao princípio da liberdade religiosa. Diversas medidas sanitárias se mostram excessivas. Não estamos negando a gravidade da situação, excelências, mas não se pode permitir que, em nome de uma grave crise sanitária, se autorize a instauração de um verdadeiro estado de exceção que não respeita a Constituição Federal. A Constituição assegura, de forma clara e expressa, a liberdade religiosa. A assistência espiritual é essencial, tanto no enfrentamento da pandemia, como no enfrentamento das consequências da pandemia. Uma vez respeitados os protocolos sanitários, os templos religiosos devem ter autorização para funcionar. Em tempos sombrios, as instituições religiosas se mostram como um refúgio, acolhendo as pessoas e nutrindo esperança por dias melhores. Há uma diferença entre proibir a realização de culto presencial e restringir a presença do público com a imposição de medidas sanitárias. A proibição total se mostra excessiva e desproporcional. Nem em caso de decretação de estado de sítio há proibição de cultos. Sobre os abusos estatais, interessante citar a carta de Paulo a Efésios, onde abro aspas: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra a armadilha do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo obscuro, onde fecho aspas. As atividades religiosas é um pilar do Estado brasileiro, chegando onde o Estado não chega. O acolhimento espiritual oferecido pelas instituições religiosas em um momento como o presente é essencial. Ainda, as atividades filantrópicas desenvolvidas pelas instituições religiosas
complementam os esforços do Estado e da sociedade no combate à pandemia e as suas graves consequências. Os templos religiosos são o último refúgio da alma em tempos de tristeza e incerteza. É preciso assegurar meios para que as pessoas cuidem também de sua espiritualidade. Houve um aumento expressivo no índice de doenças como a depressão e suicídios. E mais, muitas pessoas buscam nos templos religiosos como um último abrigo, uma última esperança. Muitas pessoas encontram nas instituições religiosas o que não encontram em suas casas ou na comunidade. Enquanto familiar, Excelência, nosso querido, amado, está no hospital, que faz um excelente trabalho nesse momento, seus familiares estão nas igrejas orando e clamando pela intercessão divina. Não se iludam, Excelências, pois o último braço amigo não é o Estado, o último braço amigo é a igreja. Pergunto a Vossas Excelências, quem vai cuidar dos usuários de droga, das pessoas depressivas, de quem sente frio, de quem sente fome? Não é o Estado, mas sim as igrejas que exercem esse papel fundamental. Nem em tempos de guerra fecharam as igrejas. Fechamento de igrejas é ato típico de países totalitários, como Coreia do Norte e China, que as perseguem. Querem criar, em nome de uma crise sanitária, verdadeiras igrejas subterrâneas, clandestinas, que não se iludam, a casa do Senhor nunca fecha. E já finalizando, Excelências, para aqueles que hoje votarão pelo fechamento da casa do Senhor, cito Lucas 23, versículo 34, onde abro aspas. Então ele ergueu seus olhos para o céu e disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Fecho aspas. Isto posto, requer o Partido Trabalhista Brasileiro que todas as igrejas e templos religiosos sejam autorizados a permanecer abertos durante o período da pandemia. Obrigado e boa tarde. Obrigado. As palavras de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Como nós tivemos a oportunidade de observar, nós estamos aqui no campo de uma causa extremamente sensível sobre o plano filosófico e sobre o plano constitucional. Malgrado todas as sustentações orais tenham merecido o nosso recolhimento, a nossa deferência, é preciso, no entanto, em nome da Corte, repugnar, movido por um sentimento ético e de serenidade, a fala de um dos advogados que dirigiu-se ao final à Corte, invocando a declaração de Jesus em Lucas 23, 24, perdoai-os, Senhor, eles não sabem o que fazem. Essa misericórdia divina, ela é solicitada aos destinatários que se omitem diante dos males. E o Supremo Tribunal Federal, ao revés, não se omitiu, foi pronto e célere numa demanda que se iniciou há poucos dias atrás. Essa é uma matéria que nos impõe uma escolha trágica e que nós temos responsabilidade suficiente para enfrentá-la. Nossa missão de juízes constitucionais, além de guardar a Constituição, é de lutar pela vida e pela esperança. E foi com essa prontidão que a Corte se revelou, na medida em que estamos vigilantes na defesa da humanidade. De sorte que, com toda a ética e serenidade, eu repugno essa invocação graciosa da lição de Jesus. Em razão do adiantar da hora, declaro suspensa a sessão pelo tempo regimental.